Oi, gente, eu sou a professora Ana Valéria e hoje nós vamos iniciar os estudos do filo artrópoda. Então, de hoje até o final da nossa disciplina, nós vamos tratar, estudar, conhecer os artrópodos, né? Para iniciar nosso estudo, na verdade, ao preparar o material da aula de vocês, eu me deparei com esse pequeno texto que inicia o capítulo, né, o primeiro capítulo que trata de artrópodes do Hickman. E aí eu resolvi trazê-lo para vocês e fazer essa leitura compartilhada para vocês. O título do pequeno texto se chama Uma Armadura. Em algum momento e em algum lugar durante a era pré-cambriana, aconteceu um importante marco na evolução da vida na Terra. A cutícula macia do ancestral segmentado de animais que hoje denominamos artrópodes foi endurecida com a deposição adicional de proteína e de um polissacarídeo inerte denominado quitina. O exoesqueleto cuticular ofereceu proteção contra predadores e outros perigos ambientais e conferiu a seu possuidor uma lista formidável de outras vantagens seletivas. Por exemplo, uma cutícula endurecida proporcionou um local mais seguro para a fixação da musculatura. Permitiu que os segmentos adjacentes e as articulações funcionassem como alavancas e melhorou enormemente o potencial para locomoção rápida, incluindo o voo. Com certeza, uma armadura não poderia ser uniformemente rígida. O animal seria tão incapaz de se mover quanto o homem de lata enferrujado de O Mágico de Oz. As seções rígidas de cutícula estavam separadas entre si por seções finas e flexíveis, que formavam suturas e articulações. O exoesqueleto cuticular teve um potencial evolutivo enorme. As extensões articuladas de cada um dos segmentos tornaram-se apêndices. À medida que as cutículas endurecidas evoluíam, ou talvez concomitantemente com isso, ocorreram muitas outras modificações nos corpos e nos ciclos de vida dos protoartrópodes. O crescimento exigiu uma sequência de mudas cuticulares controladas por hormônios. Os compartimentos celômicos reduziram sua função de esqueleto hidrostático, talvez causando uma regressão do celoma e sua substituição por um sistema aberto de seios, a hemocele. Os cílios locomotores desapareceram. Essas modificações e outras são denominadas artropodização. Elas produziram animais em grande diversidade e abundância, capazes de colonizar praticamente todos os habitats da Terra. Então, pessoal, esse texto ele consegue nos apresentar evolutivamente quais foram as características que fizeram com que esse filo ele fosse hoje se tornasse o maior filo do reino animal, porque ele é o maior filo, ou seja, por ele ser o maior, ele é o mais adaptado, né, a todos os ambientes. Então, ele fala sobre o exoesqueleto, ele fala sobre a questão dos apêndices, ele fala sobre as articulações que apareceram, ele fala sobre a movimentação que conseguiu ser muito melhor, sobre a proteção, sobre o sistema aberto de seios, a hemocele. Então, ele fala sobre diversas características, né, que essas modificações são chamadas de artropodização, que fizeram com que esses indivíduos eles se tornassem os indivíduos o maior reino, né, do maior filo do reino animal. Então, o filo artrópoda. O filo artrópoda é atualmente o filo com maior diversidade de espécies do reino animal, como eu acabei de dizer para vocês. E esse nome artrópoda vem trazendo essa característica de articulação nas pernas. Então, articulações mais polpodos, que é o pé. Então, são pernas articuladas.
Ele é composto por mais de 75% de todas as espécies conhecidas. Então, gente, 3/4 das espécies conhecidas são artrópodes. Aproximadamente hoje, tem 1.100.000 espécies registradas. E acredita-se que tem o dobro que não foi registrada ainda. Né? Pelo menos os livros trazem essas informações. Fazem parte desse filo aranhas, escorpiões, carrapatos, ácaros, crustáceos, piolhos de cobra, centopeias, insetos. Então, é um grupo muito diverso, muito grande, né? Maior da espécie animal. Pela 4ª vez eu estou dizendo isso para vocês. Então, pessoal, o filo artrópoda, eles têm simetria bilateral, são indivíduos triblásticos, ou seja, tem os 3 tecidinhos embrionários, são indivíduos celomados, protostômios e metaméricos. Com relação a essa metameria, há uma característica, né, que existe a tendência da fusão dos segmentos, né, formando unidades funcionais denominadas tágmas, né, cabeça, tórax e abdômen dos insetos, por exemplo. Então, a gente vai ver, quando a gente for ver os filos, a gente vai entender um pouquinho como é que isso acontece. Aqui nós temos, olha, a imagem de um artrópode com antenas, né, o olho composto e a cabeça, tórax e abdômen. E a gente pode ver a fusão desses segmentos metaméricos formando essas estruturas. E aí, gente, para iniciar o estudo dos artrópodes, a gente tem que falar sobre algumas características. Por quê? Porque eu falei para vocês que os artrópodes, eles conseguiram atingir uma tamanha diversidade e abundância, né? Enorme. E aí, eu pergunto para vocês, por que esses artrópodes conseguiram isso? E aí, ao perguntar, eu já respondo, né? Por conta de algumas características, né? Que evolutivamente eles conseguiram. A primeira é um exoesqueleto versátil. O que é isso, gente? Eles possuem um exoesqueleto que tem alta capacidade de proteção, sem sacrificar a flexibilidade ou a mobilidade. O que acontece? Quando a gente lembra de exoesqueleto, a gente lembra de uma coisa rígida e bem dura, né? Que está ali por fora daquele indivíduo. Só que nos artrópodes, esse exoesqueleto, ele conseguiu dar uma mobilidade para esses indivíduos. Eles conseguem serem flexíveis e conseguiram uma mobilidade. Esse esqueleto, né, esse exoesqueleto, é a cutícula, que é um revestimento externo secretado pela epiderme. A cutícula é constituída de uma camada mais interna e mais grossa, a procutícula, e uma camada mais interna relativamente fina, que é a epicutícula. E aí, pessoal, a outra característica é a segmentação, e os apêndices proporcionam uma locomoção mais eficiente. Então, os grupos atuais, eles exibem uma ampla variedade de segmentos e apêndices. Tem havido uma tendência para os segmentos combinarem-se ou fundirem-se em grupos funcionais chamados tagmas, que têm propósitos especializados. Na anatomia dos invertebrados, um tagma, que o plural é tagmata, é um grupo de segmentos especializados de artrópodes, como por exemplo a cabeça de um inseto. Então aqui a gente consegue fazer a visualização de um tagma, 2 tagmas e 3 tagmas. Entenderam? Uma outra característica é que o ar é conduzido diretamente às células. A maioria dos artrópodes terrestres tem um sistema traqueal altamente eficiente, constituído por tubos de ar que levam o oxigênio diretamente aos tecidos e células e permitem a existência de uma alta taxa metabólica durante os períodos de atividade intensa. Entretanto, pessoal, esse sistema ele também limita o tamanho do corpo, né? Com essa característica, esses indivíduos eles não podem ser tão grandes, porque esse sistema traqueal ele não seria eficiente. Uma outra característica são órgãos sensoriais altamente desenvolvidos, né? E é encontrada uma grande variedade de órgãos sensoriais, desde olhos compostos em mosaico, até aqueles relacionados com o tato, o olfato, a audição, o equilíbrio e a recepção química. Os artrópodes têm uma percepção muito afiada com o que acontece em seu ambiente. Muito difícil você conseguir matar uma mosca, né, gente?
e os padrões comportamentais complexos. Com relação a isso, os artrópodes eles ultrapassam a maior parte dos demais invertebrados quanto à complexidade e à organização de suas atividades. O comportamento inato, que não é aprendido, controla inquestionavelmente muito do que eles fazem, mas o aprendido também tem um papel muito importante na vida de muitas espécies. Gente, e o uso de diferentes recursos através da metamorfose? Isso é muito importante, né? Por quê, gente? Porque muitos artrópodes eles passam por modificações metamórficas, né? E incluindo uma forma larval, que ela é muito diferente do adulto. Aí as formas larvais, muitas vezes adaptadas para utilizar alimento diferente daquele usado pelos adultos. E aí eles vão ocupar um espaço diferente. Consequentemente, não vai acontecer a competição intraespecífica antes deles se tornarem adultos, né? E isso aí facilita com relação aos recursos usados, porque ele ia se tornar bem limitante. Se os indivíduos pequenos, mais jovens e os indivíduos adultos, eles se utilizassem dos mesmos recursos, seria um pouco mais difícil. E após trazer, né, após apresentar algumas características que fizeram com que esses artrópodes eles conseguissem atingir essa tamanha diversidade, essa tamanha abundância, né, até conseguir ser o maior filo do reino animal, sendo, né, responsável por 3/4 de todos os animais conhecidos, todos os indivíduos conhecidos, a gente pode também enumerar algumas outras características, né, antes de adentrar as classes desses indivíduos. Todos eles possuem corpo segmentado, né, em cabeça, tórax e abdômen, que podem estar fundidos em alguns grupos. Apresentam extremidades articuladas, que se apresentam de formas diversificadas. Possuem exoesqueleto quitinoso, que lhes confere proteção, apresentando músculo estriado em seu interior. Apresentam um sistema digestório completo. Possuem também um sistema nervoso bem desenvolvido, apresentando olhos e outros órgãos sensoriais, como antenas e pelos sensitivos. O sistema nervoso conta com gânglios pares localizados dorsalmente à boca, que se conectam por meio de um par de cordões nervosos ventrais a gânglios que se encontram concentrados ou distribuídos em cada segmento. A excreção ocorre por meio das glândulas coxais, também chamadas de glândulas verdes ou túbulos de Malpighi. A respiração é realizada pelas traqueias, brânquias, pulmões foliáceos, bem como diretamente pela superfície do corpo. Apresentam um sistema circulatório aberto, no qual o sangue circula, ora por vasos, ora por lacunas no corpo. Possuem também um coração dorsal e hemoglobina. Geralmente apresentam sexos separados e fecundação interna. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, havendo uma fase larval, cuja metamorfose pode ser gradual ou abrupta. E essa foi nossa aula de hoje. Nas próximas aulas nós continuaremos com o estudo dos artrópodes e ainda temos muitas coisas para ver, né? Nós ainda temos muita coisa para estudar sobre esses indivíduos. Um beijo e até a próxima aula.